Primeiramente, obrigado por todos que estão comparecendo aqui. Eu não sou da casa, mas eu sou vizinho ali, né? Eu sou do programa de pós-graduação em Sociologia. A minha formação é História. Eu estou fazendo uma graduação ainda em Ciências Sociais que, se Deus quiser, o TCC vai ser apresentado nesse semestre ainda. E tanto na minha graduação nas Ciências Sociais, quanto agora, né, no mestrado de Sociologia, eu não estudo necessariamente os jogos digitais e a moralidade. Isso daqui é uma área de pesquisa minha totalmente individual e sem, como que eu posso dizer, sem pretensão nenhuma de seguir pesquisa acadêmica na área, né, mas é algo que me atravessa e nos tempos vagos eu sempre pesquiso. E a minha ideia principal aqui é pensar como existe uma moralidade que vai nos guiar nas nossas escolhas a partir das nossas relações sociais, né? Esse trabalho ele foi inspirado eu já falei aqui, né? Desculpa. Mas enfim, eu trago a Hitler para debater um pouco sobre a moralidade, né? E ela traz um conceito de que os seres humanos são essencialmente morais. Não necessariamente porque são solidários ou preocupados com o bem-estar dos outros, mas porque, como seres sociais, vivemos em ambientes que exigem a adoção de posturas diante de questões importantes. Tem canetão? Não, né? Muito obrigado. Tem um exemplo que eu queria ilustrar. Esse daqui sai do quadro mesmo, né? Ah, tá. Que é... Pô, vocês são da filosofia, né? Eu não preciso mostrar o dilema do bonde aqui. Todo mundo conhece, né? Não conhece o dilema do bonde? Você vai ser a cobaia, então. Tem um... Isso aqui tá parecendo mais um submarino, mas... Vamos pensar que isso daqui é um trem desgovernado, onde aqui vai ter uma única pessoa que o trem vai passar por cima, mas tu tem a opção de desviar e passar por vários trabalhadores que não tem nada a ver com a história aqui e vai acabar matando essas outras pessoas. Existe uma moralidade por trás desse dilema do bonde, onde que simplesmente pela lógica a gente eliminaria a menor quantidade de pessoas, né? Só que a gente não se pergunta se o trem desgovernado há uma maneira de pará-lo ou se essa pessoa, por exemplo, é alguém da sua família. Então, existe uma moral que ela é baseada em fatores impostos à sociedade. A gente sempre está julgando e reafirmando algumas decisões nossas do cotidiano a partir dessa moral, que ela vai falar que a gente não está preocupado com o bem-estar dos outros, mas a gente sempre está validando nossas ações por uma moral individual que nos guia. Então, partindo desse pressuposto, eu vou tratar essa influência dessa moralidade em jogos digitais. E quando eu tô aqui eu falo jogos digitais, mas entende como espaços digitais que não são eu não estou tendo relação com outros, né? Então nesse trabalho eu estou excluindo jogos online, jogos de MMORPG, jogos multiplayer. Estou pensando exclusivamente em jogos single player, né? Você e a máquina. E como um grande amante de jogos, eu comecei a me questionar sobre as decisões morais impostas em alguns jogos que os desenvolvedores brincam com esses questionamentos nossos do cotidiano. Algum deles, Life is Strange, que é um pouco mais antigo, e recentemente o Dispatch, que tem até acho que é o Aaron Paul, que é o cara que interpreta o Jesse Pinkman no Breaking Bad. Mas, para resumir, uma análise do jogo Life is Strange, a gente joga o jogo assim, normal, a gente é uma estudante do ensino médio que acabou de voltar na cidade
e tem toda uma série de diálogos que você vai tomando decisões que vão afetar a narrativa do jogo. E no final do jogo tu é confrontado com uma escolha. Ou você salva a cidade que tu jogou toda a história, ou você salva a sua amiga barra namorada. E essas escolhas, o jogo inteiro ele é elaborado para tu confrontar com algumas decisões que vão desde cobertar o uso de maconha da tua colega, ou até cobertar um crime, não dedurar a pessoa que cometeu o crime. E todas essas escolhas elas vêm com uma demanda moral de que se eu faço isso, tal ação vai se desencadear em uma outra maneira. E no final do jogo é imposto esse dilema entre você salvar uma única pessoa, que é essa personagem que tu tem um laço durante o jogo, ou você, e sacrificar toda a cidade, ou tu sacrifica toda a cidade e essa personagem que vai junto com a sua, está junto com a sua caminhada na história, ela é sacrificada em prol dessa cidade. Eu sou bem rápido assim, tipo, nas minhas apresentações, eu já estou chegando no final, acho que bem possivelmente vai ter um monte de perguntas depois. Mas o fato é que, tentando fazer uma conexão com a filosofia, né, alguns colegas já mencionaram Nietzsche, então acho que eu vou dar uma procurada no Nietzsche sobre os estudos da moral. Da moral. Aqui eu peguei, na verdade, o Kant, mas a Babi ela vai fazer tipo um paralelo entre os estudos de moral do Kant e do Durkheim. E eu vou ler aqui. A Barbie estabelece uma conexão enriquecedora entre a sociologia e a filosofia. Enquanto Durkheim fornece a base para que ela vai chamar de uma sociologia da moral moderna, ela acaba negligenciando a contribuição filosófica sobre a liberdade individual centrada na ética kantiana. Segundo Kant, a moralidade depende do exercício da livre vontade e do compromissos que devem ser universalizados, que não se submete a regras sociais, que é o totalmente contrário ao Durkheim, porque o Durkheim ele vai falar que a nossa moralidade é baseada na coesão social. Então, todas as nossas decisões morais que são impostas no cotidiano, que vão desde, sei lá, a estudar para uma prova ou ler um trabalho da faculdade, ela é sempre mediada a uma consequência, né? Que vai ser, sei lá, resultado em tirar uma nota 0 ou o constrangimento por não ter participado do debate sobre o assunto, né? Quando, na verdade, em Kant, isso não existe, né? Você faz as escolhas porque tu tem a livre vontade. Então, eu acabo concluindo que a exposição em ambientes digitais permite que o indivíduo tome decisões baseadas em sua liberdade. Então, eu excluo toda a contribuição da sociologia da moral de Durkheim, porque não há uma coesão social. Isso pode explicar por que pessoas com comportamentos sociais aparentemente calmos agem de maneira moralmente oposta em jogos digitais. Vamos dizer que uma pessoa que vai jogar o Life is Strange, ela sempre é uma pessoa que vai prezar pelo coletivo nas ações fora do jogo, mas que dentro do espaço digitais ela tem essa liberdade em Kant, em que ela pode não escolher pelo bem da sociedade, sim pela livre vontade dela em salvar a amiga. Tá? E essa reflexão abre caminho para futuras investigações sobre a influência de jogos digitais na moralidade dos jogadores, seja reforçando valores existentes ou introduzindo uma nova perspectiva ética. E é isso. Agora tem 5 minutos para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, fica à vontade para colocar. Tem uma dúvida? Eu queria fazer uma pergunta. Vai, à vontade. Na verdade, é mais uma questão. Por exemplo, assim, ó, ótimo trabalho. Obrigado. E as duas coisas muito. São totalmente integradas.
trazer para os alunos alguma coisa no mundo deles e forçar eles a entender o que é ética de fato de uma maneira prática, entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, tudo no jogo te força a escolher a Chloe, se não me engano, o nome dela, né? Sim, eu não quis trazer spoilers aqui, porque vai ter gente que queira jogar, né? Mas não, é muito sim. bom, pode jogar no spoiler, sem spoiler, joga muito bom. Que tudo te força a escolher ela, mas existe também o sentimento que, olha, eu tô devastando uma cidade para fugir com a minha namorada, entendeu? E fica forçado a... É óbvio que salvar uma pessoa ao invés de 20 mil é errado. Mas a tua concepção é realmente... Ah, já pode é realmente de fazer essas coisas, entendeu? Eu acho que traz esse dilema, né? O dilema ali do negócio dos trens, etc. Também pode ser aprimorado, porque questão, olha, eu tô puxando, eu tô realmente matando essas 3 pessoas em troca de uma pessoa que é minha parentesco, que é alguém, né? Quando faz essa ação, de fato, ela funciona. Eu queria perguntar para ti se você já tinha pensado sobre essa questão de trazer, expandir esse tipo de conteúdo, ou se só fez ele para apresentação. Eu acho que seria interessante tu expor mais esse tipo de apresentação, não só para dentro da universidade, mas também ela para fora. Sabe? Sim. Eu sou formado em História, né? Eu acabei comentando, né? Eu sou formado em História. E não aqui na casa, né? Não na UFPEL, mas lá no interior de São Paulo. E trabalhei como professor de História. E eu sempre... Nossa, cara, tipo, o estágio é um laboratório, né? Tipo, tudo que tu faz de errado, na verdade, tu tá aprendendo, né? Então, tipo, não necessariamente o errado está errado, né? Tipo, está permitido errar ali. E acho que pra vida inteira, tipo, se tu tem essa reflexão de que tu errou e busca melhorar, é totalmente válido. E eu lembro que... Estágio é um tipo de dilema ético. Sim, né? Sim, acaba sendo. E eu lembro que eu tinha feito uma soldagem que ali, e de certa maneira eu sempre trabalhei em música também, eu tinha feito uma soldagem ali do gosto musical dos alunos e foi contestado ali que o funk era, tipo, majoritariamente todo mundo escutava funk, depois rap, e lá embaixo era o rock. E eu falei, tipo assim, não, eu vou fazer uma atividade lúdica aqui, eu vou trazer uma... Eu trabalhei com releituras, né, mas não é muito bem releitura o nome, eu esqueci agora, uma paródia. E trouxe uma música ali do meu gosto e foi horrível. Eu saí dali arrasado, tipo assim, nossa, como essas crianças não gostam. Aí eu fui lembrar, nossa, tipo, e se eu trazer o funk que eles relataram como música? E a atividade que, pô, deslanchou, tipo, todo mundo participou. E eu lembro que eu tinha proposto uma atividade uma atividade ao contrário à prova, né? Do tipo, deles sentarem e escrever, tipo, responder as questões da prova. Eu falei assim, não, tem esse conteúdo avaliativo aqui, eu quero que vocês façam uma paródia em cima desse conteúdo. E, tipo, foi um sucesso. Ali as crianças dominaram, tipo, totalmente os conceitos. Eu falei, cara, não tem como eu, tipo, dar 0 pra elas. Porque o funk pra elas é a realidade pra elas. Sim, se mas... Se der algo que não seja, não vai continuar. Sim, Porque a gente tende a colocar o que a gente gosta. Sim. Mas a gente não pergunta se o outro gosta. Sim. A gente nunca Aí se pergunta ao ao outro, né? Sim. É os dilemas morais, né? Enfim, e esse trabalho em específico, eu não trabalho ele, né? Tipo, no programa de pós-graduação, né? Tipo, no mestrado. Porque eu trabalho em sociologia da música, tenho uma perspectiva do meio burguesiana, assim, do consumo de música como uma extinção, né? Tipo, eu escuto música clássica, eu consumo música clássica porque eu quero me distanciar sei lá, a estratificação social me levou mais próximo das elites e consumir música clássica. Eu tô indo com esse viés no meu estudo, eu não tô vindo com esse viés dos jogos. Mas eu vejo que na sociologia é uma área que demanda estudos e é uma área em ascensão. E recentemente entrei num grupo de pesquisas da Federal de Porto Alegre que trabalha os jogos, mas eles ainda estão dentro do bacharelado, né? Não é um coletivo de estudantes nas ciências sociais que pensam em como implementar esses jogos dentro dos estudos das ciências sociais, né? Mas fica aí para os alunos da filosofia aí que estão na graduação e pensar em levar jogos digitais para
trabalhar valores, questões éticas no conteúdo. Eu tenho uma pergunta no comentário. Mas eu quero saber se alguém mais tem uma pergunta a fazer. A minha primeira pergunta é que relaciona com Kant, né? E o que me pegou mais foi a questão de trazer os jogos offline, né? A questão de me interessar só com outra máquina com NPC, né? Kant, ele tem a filosofia dele que em certo momento ele vai se preocupar com os animais, né? E aí ele traz essa filosofia para os animais. Por que eu deveria agir moralmente com os animais? E aí ele traz a ideia de que de algum jeito isso vai depois, não sei se é questão de hábito, não sei como é que ele trata isso, mas que vai relacionar também com o jeito que trata as outras pessoas, os seres humanos, os seres racionais. Né? E talvez, não sei se chegasse a pensar, a própria ideia de comparar um NPC com um animal, por exemplo, né? Como o Kant trata o animal, como meu mal agir com um animal, com um NPC, poderia ter consequências na própria sociedade depois. Sim. Não sei se chegou a ter essa conexão, Eu confesso que meus estudos sobre Kant são bem escassos, assim. Eu me propus estudar, eu me propus lançar os estudos de uma filosofia da moral a partir da oportunidade que eu tive de apresentar nesse evento da casa aqui, né, do curso de filosofia. E eu lembro que, quer dizer, eu não lembro, eu lembro que eu assisti uma série que é, acho que The Good Place, que um dos personagens principais ali, ele é formado em filosofia, ele dá aula sobre ética e moral numa universidade. Eu lembro que tem um livro que eu não sei também de quem é o filósofo que ele se baseia, mas vai ficar como dica de leitura. Eu com certeza vou voltar para casa agora, tipo, correndo e estudar essa leitura do Kant, que realmente tipo, eu não conhecia, mas é interessante se pensar. O meu segundo comentário seria que eu achei interessante também relacionar com Foucault, a ideia das heterotopias em Foucault, a ideia do jogo ser um lugar onde tu pode. Mas aí pensando já no jogo online, ver que pega um CS da vida, assim, que rola de racismo, homofobia, descarado, que é um lugar onde as pessoas têm essa liberdade restrita de ser um animal, né? De ser insociável, né? Um lugar talvez necessário para a própria sociedade fluir. Sim. São perspectivas meio antagônicas, mas seria esse o meu segundo comentário. Eu pensei em trabalhar isso a partir do momento que eu começo a trabalhar com coesão social, né, tipo do Durkheim, porque essas pessoas que elas agem dessa maneira, como se elas tivessem, tipo, sabe, tipo, como se não tivesse barreiras morais, assim, tipo, para viver em convívio com o outro, né? Essas pessoas, elas, bem possivelmente, na vida em cotidiano, elas não são racistas, elas não são homofóbicas, elas não... elas sempre agem de uma maneira de que, poxa, eu não vou tomar determinada decisão nesse embate que tá me... Talvez as pessoas sejam até antirracistas, assim, tipo, na vida real. Quer dizer, eu tô supondo que o ambiente digital é na vida real, mas a vida em sociedade fora dos ambientes digitais, com Durkheim vai existir uma coesão social. Talvez agora uma possibilidade minha, né, uma hipótese de que nos ambientes digitais não existe coesão social e que, sei lá, tipo, essa é uma liberdade restrita e que não sei, talvez lendo Foucault seja também tipo, um caminho para poder seguir na pesquisa. Alguém tem alguma pergunta? Tem quanto tempo? Não, tem só um comentário também. Tá. Que achei também interessante o seu trabalho. Que eu tenho uma ideia de que a gente já chegou no cyberpunk. Né? Uma das características do cyberpunk é low life, high technology e o cybermundo. E aí quando a gente está falando de ambiente digital, isso aí já está todo muito claro. De que a gente tem uma persona digital, e que como o Lance falou de heterotopia. E aí você está falando disso, eu lembrei também também falou lá, de que a realidade virtual ela tem um poder catártico muito grande, né? Então, por exemplo, falou de CS e tal, mas tem, por exemplo, o GTA.
ele pode sair matando velhinha na rua sem peso moral nenhum. Isso tem esse peso catártico, mas eu acho que também pode ser frutífero para educação ética. Não sei como, mas eu acho que é um caminho legal de começar a se estudar. Sim. Eu tava tendo os insights agora que tu falou sobre o Kant, né? Sobre o animal como o NPC. Eu fiquei lembrando do Fallout agora com tua fala. Fallout é um jogo que se tu trata mal o NPC, tu trava em algumas missões e tu tipo, não finaliza o jogo. O jogo, principalmente acho que o 3, se eu não me engano. É o New Vegas, né? O New Vegas, determinadas ações que tu tem dentro do jogo, se tu mata um NPC que ele vai te dar... Não que ele vai te dar, mas que ele vai... Tem karma, né? Hã? Tipo um sistema de karma. Tem um sistema de karma, mas eu lembrei de Infamous agora também, mas o Fallout ele tem uma parada que se tu mata um personagem, um NPC, que ele, de certa maneira, ele se relaciona com a missão final do jogo, tu trava no jogo, tu não continua. Então, tipo... Tem jogo que não deixa você fazer isso. Sim. Você tenta matar e ele fica lá. Tem até o BioShock também, que também tem um sistema de karmas, né? Que o BioShock, ele tá... Acho que é dentro da filosofia da Iron Range, né? Que é o... Bom, eu não vou lembrar agora, não é o objetivo. A Revolta de Atlas, né? Assim, eu não lembro agora o termo da filosofia que ela está inserida, né? Mas tem ali também, é um jogo que trabalha com todos esses dilemas, assim, e bota uma outra leitura, né? Que é também, tipo, se tu mata as... Nossa, não é Little Girls, esqueci agora o nome lá das meninas. Mas se tu mata elas, tu tem um final, tipo, merda. Mas se tu poupa a vida delas, tu tem, tipo, um final um pouco melhor, assim, vamos se dizer, né? Mas acho que é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Tá. Só pra saber, o William Kalinowski tá aí? Não, né? Tá bom.